Amém. Amém. Muito obrigado. Graça e paz, irmãos. É um prazer, uma alegria estar aqui com vocês, participando dessa conferência teológica. Minha oração é que o Senhor possa, de forma graciosa, falar ao coração daqueles que se encontram presentes, como também aqueles que nos assistem pela internet. Eu sou pastor da Igreja Cristã da Aliança, em Pendotiba, Niterói, e como disse, estou feliz em poder compartilhar a palavra do Senhor aqui nessa noite. Sou escritor com 31 livros publicados em língua portuguesa, um livro publicado em língua espanhola. Terminei de escrever um livro agora, que vai ser lançado em outubro, que é a continuação do Masculinidade em Crise, que foi lançada pela editora Fiel. Agora está vindo Paternidade em Crise pela editora Trinitas. E se o Senhor assim permitir, ano que vem eu fecho a trilogia com a Feminilidade em Crise, provavelmente também pela editora Fiel. Então, queria convidar os irmãos, a abrirem suas Bíblias comigo. Em Gálatas, capítulo 1, nós vamos ler do verso 6 ao verso de número 10. Peço aos irmãos que, na medida em que forem achando o texto, que por favor se coloquem de pé, para que a gente possa fazer a leitura da palavra do Senhor de forma reverente. Gálatas, capítulo 1, nós vamos ler do verso 6 ao verso de número 10. Diz o texto bíblico: Admira-me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro senão que há alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós mesmos, ou um anjo vindo do céu, vos pregue o evangelho que vá além do que vos temos anunciado, seja anátema. Assim como já dissemos, e agora repito, se alguém vos prega o evangelho que vá além daquele que recebestes, seja anátema. Porventura, procuro eu agora o favor dos homens ou de Deus? Ou procuro agradar homens? Se agradasse ainda a homens, não seria servo de Cristo. Curve sua cabeça, feche os seus olhos e vamos orar. Senhor, nós nos aproximamos da Tua palavra confiados em Cristo. É por causa de Cristo que fomos justificados. É por causa de Cristo que somos perdoados. É por causa de Cristo que nossas transgressões e nossas iniquidades são apagadas. Nós te louvamos. Nós te bendizemos. E pedimos que o Senhor possa falar aos nossos corações através da exposição desse texto. Em Jesus nós oramos. Amém e amém. Você pode sentar. Queria pedir aos irmãos que dessem um pouquinho mais de retorno aqui para mim, por favor. Tá bom? Queridos, antes da gente fazer a exposição do texto que a gente acabou de ler, entendo que seja necessário que façamos algumas considerações, se não vejamos. Primeiro, a epístola de Paulo aos Gálatas é um livro excepcional e que precisa ser entendido e compreendido por cada um de nós. Ainda que um pequeno grupo de críticos tenha levantado objeções quanto à origem paulina, as evidências internas apontam claramente para Paulo como autor dessa epístola. Paulo escreveu essa carta notável aos Gálatas em 48 depois de Cristo, um pouco depois do Concílio de Jerusalém, ocorrido no mesmo ano, narrado por Lucas em Atos capítulo 15. Possivelmente, essa carta foi escrita no período após o fim da primeira viagem missionária de Paulo, narrada também por Lucas em Atos capítulo 13 e 14. E depois que Paulo e Barnabé
visitaram pela segunda vez o sul da Galácia. Quanto aos destinatários dessa epístola, existem duas possibilidades. A primeira, entende que Paulo escreveu aos Gálatas étnicos que viviam no norte da província. Porém, segundo boa parte dos intérpretes, é bem possível que Paulo nunca tenha ido a esta parte ou a esta região. A segunda opinião, aparentemente melhor fundamentada, entende que os destinatários eram pessoas de várias raças que ocupavam a região sul da Galácia, como disse, visitada por Paulo em sua primeira viagem missionária. Paulo, portanto, poderia ter escrito sua carta aos crentes de Antioquia da Psídia, próxima à fronteira da Galácia, como também a Listra, Icônio e Derbe. As igrejas dessas cidades estavam, naquele período, naquele momento, sofrendo uma forte influência de mestres judaizantes, que, para obterem sucesso em seus objetivos, tentavam de alguma forma desacreditar o ministério apostólico de Paulo. E o motivo de Paulo ter escrito essa carta se deveu ao fato de que os crentes dessa região da Galácia estavam acolhendo os ensinos destes mestres judaizantes que afirmavam a necessidade dos cristãos se submeterem à lei judaica, relativizando, portanto, a graça. Bom, meus irmãos, considerações feitas, entendendo um pouco esse pano de fundo, esse background especificamente desta carta, ou por que, ou para quem esta carta foi escrita, vamos ao texto. Os versos 6 e 7 são de uma riqueza estrondosa. Eu poderia falar a respeito desses versículos mais de uma hora, sem a menor sombra de dúvidas. Contudo, gostaria de atentar-me de forma efetiva a alguns conceitos que o texto nos traz que precisam ser observados por cada um de nós. Se não, vejamos. O verso 6 diz que Paulo, dirigindo-se a esses irmãos da Galácia, demonstra uma preocupação severa. Ele diz: olha, admira-me que estejais passando tão depressa daquilo que vos chamou, daquele que vos chamou, na graça de Cristo, e ele vai usar uma expressão fortíssima, para outro evangelho, o qual não é outro senão que há alguns que vos perturbam, preste atenção nessa expressão, que vos perturbam, e querem perverter o evangelho de Cristo. Paulo está escrevendo para uma igreja que tinha ouvido o evangelho de forma significativa, que tinha entendido a suficiência de Cristo, que tinha compreendido de forma efetiva e clara a beleza da graça do Senhor. Só que ele olha para aqueles irmãos extremamente preocupados, porque ele observa que aquela igreja, ou aqueles que tinham sido resgatados, salvos por Cristo, estavam recebendo influências absolutamente negativas e pejorativas, e não somente isso, estavam sendo influenciados por uma percepção equivocada quanto à graça, levando-os a entender que a graça não era suficiente. E ele vai usar uma expressão que nos chama a atenção. Ele diz: olha, isso acontece ou está acontecendo entre vocês de uma forma rápida, abrupta. Ele diz: olha, tão depressa, vocês estão rapidamente abandonando aquilo que vos foi ensinado a respeito da suficiência de Cristo, a respeito dessa graça maravilhosa que é absolutamente capaz de levá-los a experimentar a salvação. E vocês estão caminhando por um evangelho falso, e esse evangelho falso, diz Paulo, está fundamentado num falso ensino. E Paulo ali está assombrado, porque aqueles que talvez tivessem entendido a mensagem, que tivessem entendido aquilo que ele tinha pregado na sua viagem missionária, narrada por Lucas nos capítulos 13 e 14, estavam agora numa velocidade espantosa, abandonando o evangelho. É interessante que Paulo vai usar uma expressão também no texto. Ele vai falar
estejais passando, e esse verbo usado por Paulo aqui é pitoresco. A ideia que o texto traz efetivamente é para uma revolta militar. A palavra pode ser usada como essa expressão, um tipo de revolta militar ou uma mudança de atitude. O que Paulo pensa a respeito daqueles irmãos, ou o que ele entende, é que eles estavam mudando de partido, eles estavam mudando a percepção, eles estavam deixando de entender de que Cristo nos salva pela graça e de que nós não podemos fazer absolutamente nada para obter a salvação, que a salvação é mérito efetivamente dele. Só que alguns judeus estavam entrando no meio da comunidade, ou mesmo cristãos, estavam tentando distorcer esse conceito, dizendo o seguinte: olha, a graça ainda que seja boa, mas ela não é suficiente. E aí trazia a reboque alguns conceitos como a necessidade da circuncisão, como a observância do sábado e outros pressupostos e outros conceitos, e Paulo, boquiaberto, pasmo, perplexo, tomado de profunda inquietação, ele diz: olha gente, eu estou impressionado como é que tão depressa vocês estão passando para um outro evangelho. O que estava acontecendo ali era um caso sério de apostasia. O que estava acontecendo naquela igreja era que aquela comunidade estava mexendo num pilar que não podia ser mexido, estava destruindo uma base que não podia em hipótese alguma ser desconstruída ou mesmo destruída. Era muito mais do que uma percepção secundária da vida cristã. A gente sabe que existem percepções secundárias, às vezes relacionadas aos dons do Espírito, às vezes relacionadas à forma de batismo, pedo batismo, credo batismo. A gente sabe que existem algumas percepções aos quais se tem no campo da escatologia, são pós-milenistas, pré-milenistas, amilenistas, enfim, pré-tribulacionistas, pós. A gente sabe que existem perspectivas que, ainda que sejam importantes, mas não são basilares. Mas o que estava acontecendo aqui era a desconstrução de um conceito fundamental, que era a salvação efetivamente pela graça. O que estava acontecendo aqui no meio desses irmãos era que eles estavam sendo tomados por um ensino estapafúrdio, que estava levando eles a acreditarem que a graça de Cristo não era suficiente, que era necessário observar a lei, e Paulo vai tratar disso como um caso sério de apostasia. E ele diz que essas pessoas estavam passando para o ensino errado e estavam abandonando, em quarto lugar, aquele que os havia chamado. Não resta dúvidas, amados e queridos irmãos, que os Gálatas estavam abandonando não somente uma doutrina basilar, mas estavam abandonando o próprio Cristo, migrando para um outro evangelho. É interessante que o adjetivo usado expressa uma diferença de tipo e, portanto, diferencia o evangelho dos falsos mestres daquele pregado por Paulo. É terrível, uma das piores coisas que pode acontecer para um ministro de uma igreja, por exemplo, em que dedicou o seu tempo pastoreando uma determinada igreja e, de repente, por algum motivo, foi levado pelo Senhor para pastorear uma outra igreja, é receber a notícia de que aquela igreja está apostatando da fé, porque está obedecendo ensinos falsos. É terrível. Eu fico imaginando aquilo que Paulo estava sentindo. Paulo, ele era um homem absolutamente fiel às verdades proclamadas por ele. Ele entendia que não existia outra coisa capaz de transformar o coração do pecador a não ser o evangelho. Ele compreendia que a mensagem da salvação pela graça mediante a fé em Cristo Jesus era suficiente, absolutamente suficiente para que o pecador fosse salvo. Mas o que estava acontecendo naquele momento era de que aqueles irmãos estavam migrando para um outro evangelho. Mas talvez você esteja a perguntar: mas em que sentido o evangelho anunciado por esses irmãos na Galácia era diferente do evangelho de Paulo? Primeiro, era diferente por causa da relativização da graça de Deus. Se por um lado, nos dias de hoje, nós vivemos num tempo onde muitas pessoas banalizaram a graça,
Por outro, nós vemos também a existência de uma época ou de um tempo que não somente foi daquele a qual Paulo narra, mas também o tempo onde as pessoas não entendem e compreendem o que as Escrituras dizem efetivamente pela graça. O que a gente vai ver é que esse evangelho pregado por eles, que era um evangelho diferente, era diferente devido ao fato de acrescentar à graça a observância dos costumes e das leis judaicas. O que estava acontecendo? Eles estavam ali, eles tinham ouvido o evangelho, tinham sido transformados pela mensagem do evangelho, tinham compreendido que não precisava fazer absolutamente nada para ser salvo, isso era graça, isso era favor imerecido, tinham compreendido que Cristo, tudo aquilo que Cristo fez era ou fora suficiente, e eles estavam e tinham compreendido essa verdade de uma forma absolutamente clara. Contudo, quando Paulo toma um outro rumo e ele segue em outra direção, chega-lhe as notícias de que o que estava acontecendo era que as pessoas estavam dizendo o seguinte: bom, não é bem assim, a coisa não é bem dessa forma não, é graça sim, mas se não circuncidar, não tem salvação. Olha, se não observar o sábado e não guardar o Shabá, também não é possível ser salvo. Se não tiver algumas perspectivas, algumas observâncias da lei, a graça não é suficiente. Paulo fala isso, é heresia. Aliás, você já percebeu que os erros do passado às vezes se repetem nos nossos dias? Quantas pessoas, por exemplo, dizem o seguinte: olha, você foi salvo, mas não é suficiente, você precisa quebrar a maldição hereditária. Já viu alguns dizendo isso, ensinando isso? Você precisa quebrar, olha, foi feito um trabalho de macumba, de feitiçaria, na encruzilhada, e assim fala, mas Cristo é suficiente. O sujeito fala assim, não é, você precisa ter algumas ações, algumas atitudes, às vezes você precisa até mesmo contribuir com as indulgências modernas. Cristo não é suficiente, dizem alguns, e Paulo diz que isso é um absurdo. Aqueles irmãos estavam abandonando o evangelho de Cristo por um outro evangelho, e Paulo fica indignado com aquilo, e ele fala no verso 8 algo interessante. Observe, ele diz: olha, ainda que nós mesmos ou um anjo vindo do céu vos pregue evangelho que vá além do que nós temos pregado, seja o quê? Anátema. Para Paulo, heresia é tratada com seriedade. Paulo não se encaixa muito no politicamente correto dos nossos dias. Paulo entendia que um pouco de fermento leveda toda a massa, que a desconstrução de conceitos e de valores fundamentais à fé cristã põe em xeque o próprio cristianismo. Ele entendia e ele compreendia que era muito mais do que uma percepção teológica, estava sendo mexido num conceito basilar e que não podia, em hipótese alguma, ser mexido. E ele apela, ele diz o seguinte: gente, ainda que um anjo venha do céu, ele está dizendo, olha, ainda que um ser espiritual, uma entidade enviada pelo Senhor, venha e lhes diga alguma coisa diferente daquilo que foi dito, não dê ouvidos. Paulo está dizendo que nem anjos teriam autoridade para alterar a mensagem do Evangelho. A propósito, se a gente for olhar para a história, quantas pessoas dizem terem tido experiências com anjos, quantas seitas surgiram, ou quantas heresias foram propagadas ou propaladas por pessoas que disseram, eu vi, eu senti um anjo. O que Paulo está querendo dizer aqui, em outras palavras, é o seguinte: ainda que um anjo, ou mesmo eu, ou qualquer pessoa, pregue alguma coisa que não coadune efetivamente com o que foi pregado, seja anátema. O que Paulo está afirmando, em outras palavras, que o evangelho não era dele, Paulo, mas de Cristo, e por ser de Cristo, isso era imutável, imexível. Ele diz, olha, ainda que alguém pregue que vá além, Paulo afirma que as afirmações ou as
pregações ou os ensinos dos falsos mestres eram absolutamente contrários à verdade do Evangelho. Isso é expresso de modo enfático, porque você percebe que ele é rigoroso com a sua afirmação. As palavras além de apontam para acréscimos a um evangelho puro, como por exemplo nas tradições dos homens. Num certo sentido, Paulo talvez estivesse falando para eles o seguinte: olha, vocês não podem em hipótese alguma estabelecer regras, preceitos, conceitos ou perspectivas como a circuncisão defendida pelos falsos mestres, porque quando vocês fazem isso, vocês estão acrescentando algo ao evangelho que não pode ser acrescentado. De certa forma, era isso que nós víamos no século XVI. As Escrituras nos dizem de forma extremamente clara que indulgências eram vendidas. Havia um inquisitor chamado John Tetzel, um homem pérfido, mau, que foi designado pelo Papa para levantar recursos para a construção da Basílica de São Pedro. Tetzel dizia que se as pessoas contribuíssem ou dessem uma oferta para a igreja romana, ela seria absolvida ou teria absolvição de alguns anos no purgatório, e se ele quisesse, poderia ser absolvido os seus tios, parentes ou amigos próximos. Havia um ditado na época que se dizia: toda vez que uma moeda cai na latinha, uma alma sai do purgatório. Lutero acreditava naquilo, até que, lendo Romanos, capítulo 1, verso 17, tem um entendimento de que esse evangelho é pela graça, não é por aquilo que pagamos, não é por aquilo que oferecemos, não é por aquilo que fazemos, mas infinitamente pela graça. Paulo vai dizer aos Gálatas: se um anjo, ou eu, ou quem quer que seja, pregar uma mensagem além, estes são apóstatas. E ele vai usar uma expressão forte, ele vai usar a palavra anátema. Essa expressão indica separação de Deus, ela subentende a desaprovação de Deus. Anátema é o contraste máximo com a graça de Deus. Seu uso aqui como uma asseveração contra os que pervertem o evangelho reflete a avaliação de Paulo quanto à gravidade do ponto de vista deles. Você vai perceber que Paulo trata isso com seriedade. Isso não era uma explosão de ira pelo fato deles estarem abandonando aquilo que Paulo pregara. Não era um conceito de que Paulo estava cheio de aborrecimentos, ou foi tomado de aborrecimento, ou vivenciou um tipo de mimimi. Poxa, pararam, eu ensinei isso para eles, e agora eles estão aprendendo uma outra mensagem, eu estou chateado com isso. Não, Paulo não era um chateamento efetivamente, ou uma explosão de ira, porque eles estavam abandonando aquilo que Paulo dizia. Não era uma questão de prestígio pessoal. Paulo não estava preocupado consigo mesmo, ele não estava preocupado com aquilo que podiam dizer, ou aquilo que podiam falar, mas preocupado com a própria essência do evangelho. A essência do evangelho estava no jogo. Se os falsos mestres estavam diretamente contradizendo o evangelho da graça de Cristo, não haveria qualquer possibilidade de evitar incorrer no forte desagrado de Cristo. Paulo vai lidar com a doutrina falsa com seriedade. Ele vai dizer: isso é um absurdo, isso é um assinte, um disparate. E ele chama de anátema aqueles que pregam um falso evangelho. É tão interessante que o texto nos mostra que ele fala 2 vezes isso.
ou ele usa essa expressão 2 vezes. O que vai nos levar também é o entendimento de que Paulo não estava preocupado em agradar os homens com o evangelho politicamente correto, e sim ao seu Salvador. Isso me faz lembrar de um pastor de uma determinada igreja no Nordeste, que assumiu aquela igreja e, portanto, começou a pregar o evangelho. Ele pregava o evangelho com entusiasmo e as verdades basilares da fé cristã com muita empolgação. Tratava sobre pecado, sobre a necessidade de arrependimento, de salvação somente pela graça, mediante a fé, de que somente Jesus Cristo podia salvar, focando na doutrina da regeneração, focando na doutrina da justificação. Nós precisamos ser justificados em Cristo. E ele ficou assim uns 6 meses pregando com graça e com vigor essas verdades que nos são tão caras. Só que num domingo à tarde o telefone tocou em sua casa. A sua esposa atende e uma pessoa com a voz distorcida diz o seguinte: diga para seu marido parar de pregar a Bíblia, nós não estamos gostando disso. Ele está falando muito sobre pecado, ele está falando muito sobre necessidade de arrependimento. As pessoas vêm para a igreja, ora, para ouvir uma mensagem que lhes afague a alma, que lhes dê ânimo. As pessoas têm lutas, têm dificuldades das mais variadas possíveis, e ele vem falar sobre essa necessidade, diz para ele que se ele continuar dessa forma, nós vamos cortar as asinhas dele. O pastor obviamente não ouviu, e ele continuou pregando, até que descobriu que quem tinha feito a ligação tinha sido o presidente da junta diaconal da igreja. E aí ele pôs o versículo bíblico em prática: rejeitai ao diácono, e ele fugirá de vós, né? Então, o que as Escrituras nos mostram é que somos chamados a pregar a palavra do Senhor, mesmo que isso não seja politicamente correto. Ele vai dizer o seguinte: porventura procuro eu agora o favor dos homens ou de Deus? Ele vai dizer isso no verso 10: procuro agradar a homens? Se eu agradasse a homens, não seria servo de Cristo. Digo mais, Paulo não tinha vocação para minha simpatia. Ele não entendia que para viver o evangelho precisava ser conhecido de Paulinho, paz e amor. Na verdade, ele compreendia que o compromisso dele era com as verdades inexoráveis, inquestionáveis do evangelho. Agora também é importante salientar que a firmeza paulina quanto à doutrina, no que tange as doutrinas fundamentais da fé cristã, ou são em doutrinas fundamentais da fé cristã, e como eu disse no início, não questões superficiais. Paulo não está sendo rígido com uma percepção secundária, mas ele está sendo rígido com uma doutrina que não poderia ser abalada. Ele não estava polemizando com os Gálatas sobre doutrinas periféricas, como nós costumamos dizer em teologia. Longe disso, Paulo estava lutando por aquela que os reformadores, preste atenção, considerava o coração do evangelho, a doutrina da justificação. Porque se você mexe na salvação pela graça, você mexe no coração do evangelho, que é a doutrina da justificação. Nós não somos justificados pelo que fazemos, nós não somos justificados pela observância do sábado, nós não somos justificados pela circuncisão, nós não somos justificados por uma prática judaica, nós somos justificados por Cristo, e isso é graça. Vamos à aplicação do texto e caminhar para o final do sermão. Diante disso eu te pergunto: que evangelho você tem crido? Será que é efetivamente o evangelho da graça ou o evangelho judaizante defendido pelos legalistas? Eu vejo muita gente encantada com as canções provenientes dos adventistas. Muitas igrejas convidando pastores adventistas para pregarem nos seus cultos, pastores estes que pregam o evangelho falso.
que dizem que não pode ser salvo se não guardar o sábado? Será que você é daqueles que tem dado ouvidos aos falsos mestres e que devido a isso tem se afastado da ortodoxia evangélica? A gente vive num tempo em que muita gente diz: isso é fundamentalismo, isso é bobagem, em nome de uma perspectiva equivocada, de uma exegese burrificada, interpretam-se textos bíblicos de forma distorcida, falando de um Deus que ama, esquecendo que esse mesmo Deus é justo. Será que você tem entendido efetivamente o que significa a doutrina da justificação? Ouso afirmar que boa parte dos crentes não saberiam responder essa doutrina, ou o que ela ensina, ou o que ela significa ou representa. Tomo emprestado as palavras de John Stott, que dizia: ninguém entende o cristianismo se não entender antes a palavra justificado. E somos justificados por causa de Cristo, mediante a sua graça, mediante sua misericórdia. Thomas Watson, o grande puritano, dizia que a justificação é o eixo, o alicerce do cristianismo. Tire isso e você terá derrubado a fé cristã. Pergunto também: será que você é daqueles que tem confundido moralismo com cristianismo? Legalismo com o evangelho? Porque se por um lado, talvez você não esteja observando essas perspectivas judaicas quanto à circuncisão, ou mesmo guarda do sábado, ou mesmo observância da lei, talvez você esteja trocando a coisa e impondo aos seus conceitos a ideia de que para ser salvo você precisa ter uma defesa moralista, ou experimentar ou vivenciar um certo tipo de moralismo. Moralismo nunca foi requisito para a salvação. Não estou dizendo, em outras palavras, não estou querendo dizer que Cristo, depois de ter nos justificado, não nos leva a viver ou desejar uma vida de santidade. Não é isso. Um regenerado que foi justificado vai desejar viver em santificação. O problema é que nós achamos que o sujeito ele precisa ter uma observância de determinados pressupostos no intuito efetivamente de que aquilo contribua para a sua salvação. Não é o fato de nós sermos dizimistas que nós somos salvos. Não é o fato de que nós frequentamos o culto dominicalmente que nos leva à salvação. É a graça de Cristo Jesus. Será que você tem entendido que doutrina é coisa séria e que em virtude disso não nos é possível negociarmos a fé em detrimento ao politicamente correto? Será? Nós somos chamados, em outras palavras, a exercer, primeiro, firmeza bíblica doutrinária. Será que você a tem? Nesse período de relativismo, muita gente tem dito: eu não interpreto a Bíblia desse jeito. Os pressupostos da reforma protestante não nos dão o direito de interpretar a Bíblia segundo o nosso bel prazer. Nós podemos e temos aquilo que os reformadores chamavam de livre exame, mas não de livre interpretação. Somos chamados a sermos firmes com os conceitos das Escrituras, e nessa perspectiva nós entendemos que a Bíblia é inerrante, de que ela é a palavra de Deus, de que ela é infalível nos seus originais, e que ela é absolutamente poderosa para ser lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Qual a sua relação com as Escrituras? Será que você faz dela instrumento de instrução
Será que você entende que seus conceitos, seus valores são inegociáveis? Será que você compreende que ainda que um anjo venha do céu, ainda que o seu pastor diga, olha, eu tenho uma revelação nova, ainda que uma irmã na oração fala, Deus me mostrou isso, ainda que você tenha percepções emocionais, afetivas, ou mesmo místicas, nada disso pode sobrepujar as Escrituras. Lembremos-nos daquilo que o reformador alemão Martinho Lutero disse. Ele diz, olha, eu fiz uma aliança com Deus, que Ele não me mande sonhos, que Ele não me mande visões, a sua palavra me basta. E meus amados e queridos irmãos, nós precisamos voltar às Escrituras, nós precisamos voltar à palavra, nós precisamos ter firmeza doutrinária, e quando a gente tem esse entendimento, nós compreendemos que salvação é pela graça, sola gratia, compreendemos que salvação é pela fé em Cristo, sola fide, compreendemos que a salvação é somente por Cristo, mediante Cristo, e que fora de Cristo não há salvação, solos Cristos, e entendemos que tudo isso é para a glória de Deus, só lhe digo glória. Firmeza bíblica e doutrinária. Eu escrevi um livro, publicado pela editora Fiel, chamado Reforma Agora, onde eu faço a comparação da igreja do século XVI com a igreja do século XXI. E é impressionante como temos nos parecido ou nos amoldado às percepções do século XVI, talvez não dizendo que a circuncisão é necessária, mas talvez afirmando de que a gente precisa ter alguns comportamentos, cuidado com a roupa que veste, cuidado com o cabelo que tem, tatuou, vai para o inferno, porque somos moralistas e não entendemos a graça. Mas é importante também dizer que a graça não é licença para o pecado, porque em nenhum momento as Escrituras vão nos dizer que por sermos salvos nós podemos viver na prática do pecado. Somos salvos e somos chamados a viver uma vida em santidade, e essa vida em santidade reverbera nas relações e nos relacionamentos interpessoais. Em segundo lugar, a gente também é chamado a exercer correção e admoestação bíblica. Eu escrevi um livro chamado Masculinidade em Crise, que foi publicado pela editora Fiel. Esses dois livros a gente tem ali na livraria. Eu falo que um dos problemas que a igreja deixou de exercer disciplina, é que nós entregamos a direção das nossas igrejas às irmãs que são muito mais doces do que nós, homens. A ausência masculina contribuiu de forma efetivamente também para a ausência de disciplina eclesiástica. Você pode olhar como é a relação entre marido e mulher, e pai e mãe com o seu filho. As mães, claro, salvo as suas exceções, elas são muito mais compassivas, misericordiosas do que os homens. Uma igreja onde você perde a firmeza, automaticamente ela perde também a disciplina. No mundo politicamente correto, perdeu-se também a percepção e a concepção que as Escrituras nos trazem de tratar heresia com seriedade. E Paulo chama de anátema, de maldito, de apóstata, aquele que está pregando um falso evangelho. Não dá para brincar de poliana e fazer o jogo do contente. É necessário ser firme. E por fim, Paulo está dizendo, em outras palavras, que com heresias a gente lida com disciplina e, se necessário for, exclusão. Esses dias, um irmão publicou que uma igreja que Deus ama é uma igreja que não disciplina ninguém. Há um equívoco, há um erro. O reformador francês, João Calvino, ele dizia que um dos pilares de uma igreja saudável é de uma igreja que disciplina os hereges e os apóstatas, porque não negocia, em hipótese alguma, as verdades inequívocas das Escrituras. Voltemos ao Evangelho, voltemos às Escrituras, voltemos à palavra. Sola gratia, sola fide, solus Christus, soli Deo gloria, sola Escritura.
Que Deus abençoe os irmãos. Vamos ficar de pé e vamos orar. Senhor, que Tu possas nos levar a amar a Tua palavra acima de todas as coisas. E que pelo poder que há no nome de Jesus, haja um desejo perene e constante de defender o Evangelho e viver o Evangelho. Essa é a oração que fazemos em Jesus nosso Senhor. Amém. Pastor.